Boris Johnson, agora aqui para trocar um bocado mais para a direita, Boris Johnson escreveu hoje no Daily Mail a alertar o governo Labour para não tentar remeter o Reino Unido dentro da União Europeia outra vez. Eu acho que isto é um ponto extremamente importante. Nós sabemos que na altura do referendo, em 2016, Boris Johnson saiu e foi uma das figuras mais importantes a defender a saída do Reino Unido da União Europeia, e nós sabemos que uma parte do Labour, uma parte dos Tories também, e existem essas divisões do Brexit, mas uma parte que eu diria que é maioritária no Labour, queria ter permanecido dentro da União Europeia. E Keir Starmer fez, de certa forma, uma reaproximação à Europa. Embora tenha dito que nesta legislatura afastou a hipótese de um regresso, não é? Absolutamente. E essa aproximação tem muito a ver também com o conflito ucraniano. Nós aqui temos de ter noção sempre que os britânicos foram dos aliados mais fortes da Ucrânia quando a invasão começou em 2022, ou seja, estiveram sempre na linha da frente. Boris Johnson, na altura, jogou um papel extremamente importante, mas um papel, lá está, que uma determinada esquerda está-lhe a apontar, ou seja, isto foi algo que saiu há umas semanas, que na realidade este apoio de armas à Ucrânia é também para amigos de Boris Johnson que têm empresas que vendem este tipo de armas, ou seja, existiu ali uma espécie de quid pro quo. Nós nunca nos podemos esquecer que também existe a questão negocial por trás disto tudo. Mas aquilo que cria mais problemas, a meu ver, para Keir Starmer é o crescimento enorme de Nigel Farage. Não só para ele, mas também, se nós formos a ver, para os conservadores. Porque os conservadores, em alguma medida, menos que o Labour, mas também têm uma divisão no seu seio. Por exemplo, a líder dos conservadores neste momento, Kemi Badenoch, ela é casada com um senhor que era um Remainer, ou seja, era para o Reino Unido ficar dentro da União Europeia. Para nós vermos, e para quem nos acompanha lá em casa, ou seja, isto são casais, ou seja, o esposo e a esposa têm uma visão diferente. Já lá vamos, mas deixa-me antes disso perguntar-te se a base da grande instabilidade e contradição na política britânica começa precisamente no referendo e depois em toda a dificuldade que durou anos do processo do Brexit, da saída da União Europeia. Eu creio que os problemas já lá estavam e, em alguma medida, eu tenho aqui uma visão que não é tão pessimista como aquelas que nós costumamos ouvir, pelo menos na Europa romano-germânica, vis-à-vis do Brexit. Qual é que é um dos problemas centrais, a meu ver, do Brexit? É que os britânicos, em grande medida, votaram o Brexit por causa da livre circulação na União Europeia, ou seja, eles são contra a livre circulação e são contra esta ideia que nós temos que trazer cada vez mais imigrantes, não só do continente europeu, havia muito aquela questão dos romenos, dos búlgaros, dos polacos, mas também pessoas que vêm de outros pontos do nosso planeta, e isto é um problema extremamente grande. Ou seja, Aliás, é por isso que atualmente Keir Starmer está debaixo de fogo cerrado dentro do próprio partido. Absolutamente. Deste pacote E Nigel Farage, se nós formos a pensar, foi o grande artifício do Brexit. Eu recordo sempre às pessoas para irem ver os vídeos dele e as discussões dele. Ele foi um membro do Parlamento Europeu, não tanto com Durão Barroso, mas com o sucessor de Durão Barroso, com Jean-Claude Juncker. E nós vimos isso muito claramente, ou seja, Nigel Farage continuou esta política. Qual é que é o problema? Nigel Farage era um elemento tóxico dentro da política britânica. Agora, há várias acusações do seu novo partido, o Reform UK, que está a liderar as sondagens, que seria, se não racista, no mínimo racialista. Ou seja, estes ataques a Nigel Farage foram negados por ele e por toda a estrutura do partido, mas nós temos também a questão russa. E que estamos no RPAS, o conflito que existe a leste, deve-nos trazer aqui para cima da mesa, porque à medida que Nigel Farage se está a aproximar do poder, ele está a moderar um bocado o discurso. Um pouco como do outro lado do Canal da Mancha acontece com Marine Le Pen ou com Jordan Bardella. Mas a ligação de Farage aos russos, a Putin, é real? Eu diria que eu não diria que é uma ligação ideológica. Eu diria que é uma ligação em termos de realismo político. Ou seja, Nigel Farage, contrariamente a uma parte da elite britânica, sabe que o Reino Unido já não tem um império. O que é que isto significa? O Reino Unido tem muitas vezes tomado as rédeas desta defesa da Ucrânia e do combate. Aliás, agora com Donald Trump, é Londres que está em alguma medida a tentar liderar a NATO e a tentar manter os americanos a apoiar a Ucrânia. Nós devemos sempre nos recordar também que o primeiro secretário-geral da NATO não foi um americano, foi um britânico.
E há aquela expressão que foi muitas vezes dita já nessa altura, que a NATO tem 3 objetivos. Manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães em baixo. Ou seja, há muitas pessoas que... Afonso, os americanos já não estão dentro. Os alemães tiveram que ir para cima por necessidade. Claro. E a questão é manter os russos fora, não está fácil. É verdade, mas eu não sei até que ponto é que em Paris, em Londres e em Washington não há uma grande suspeição daquilo que se passa na Alemanha e da posição, por vezes ambígua. Apesar de existir um investimento maciço, nós sabemos também que durante a campanha eleitoral Merz prometeu os tais famosos mísseis Taurus e aparentemente eles ainda não foram entregues ao exército ucraniano. E há aqui de facto, e eu lembrei-me disto também na introdução, quando estavas a mencionar o presidente finlandês. Ou seja, ele com aquele artigo que escreveu muito interessante, a última chance do Ocidente, não é? E nós já falámos aqui no Guerra e Paz deste conceito que é elástico do Ocidente. Eu lembro-me sempre de um autor importante dentre as 2 guerras mundiais, um francês, que se chamava Henri Matisse. Ele escreveu um livro importantíssimo em França, que era A Defesa do Ocidente. E reparemos, o Ocidente para Matisse e para muitos na Grã-Bretanha e em França, acabava no Reno. Atenção, a Alemanha, o espaço germânico, já não estou a falar da Finlândia, mas a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Polónia, a Estónia, não fazem de todo parte do Ocidente. E é interessante nós também repararmos que uma das coisas que ele mencionou, o Germano estava a traduzir, é que o investimento que a Finlândia está a fazer não é uma preocupação com a Suécia. Não, isso não. Ora pudera, mas é também interessante, porque eu reparei que ao longo do tempo, muitas vezes os portugueses tendem a fazer um espelhar da história portuguesa. Portugal é um dos países mais antigos do mundo, tem cerca de 8 séculos de história. Gosto sempre de recordar que a independência finlandesa, na realidade, remonta ao século passado. E durante vários séculos, a Finlândia era uma espécie de colónia sueca, porque a Suécia dominava aquele mar, não é? O Mar Báltico, e foi a partir do século XVIII, quando os russos venceram os suecos, que começou a vir esta aparição dos russos no Báltico e que começou a existir também a possibilidade destes países, como a Finlândia, acabarem por ter uma independência política. Embora esteja fora de guião, não resisto, porque estavas a falar na questão do Ocidente e também um pouco este conceito de estratégia de segurança nacional, em que Trump assume o hemisfério ocidental como o espaço americano, o hemisfério ocidental, e já não os Estados Unidos a liderarem uma ordem liberal liderada pelos Estados Unidos e a Europa, e, portanto, no fundo, na prática, os Estados Unidos a abandonarem a Europa e a NATO e, na verdade, a escolherem ideologicamente uma parte da Europa, com Áustria, Itália, Polónia e Hungria. E, portanto, claramente o que eu te pergunto é se há ali um início de 2 Ocidentes, ou seja, o Ocidente que a administração de Trump vê em declínio, que é a Europa liberal, e o Ocidente que Trump quer dominar, que é o hemisfério ocidental, com parcerias com quem na Europa esteja ideologicamente com os patriotas, não é? É uma leitura absolutamente possível, Germano. Eu acho que de facto uma visão da administração Trump, mas aqui nós temos de ter cuidado. Há 2 documentos, ou seja, existe o documento oficial, que é a estratégia norte-americana, a sua defesa nacional. Nesse documento nós não temos a menção direta a esses 4 países, nós temos pura e simplesmente uma menção aos países alinhados ideologicamente com o trumpismo. Na Europa do Sul... Na Europa... Os países ou partidos? Países mesmo. Okay. Há uma menção dos países aí. Na Europa do Sul, na Europa Central e na Europa de Leste. Muito interessante, a Europa Ocidental não aparece aqui.